Tive que olhar a lista aqui novamente, porque parece que é um sonho. Que agora quem vai dar uma aula para a gente é o Dr. Acari. Um agradecimento especial a todos. Vou dizendo que eu tenho um péssimo defeito. Não tenho a mínima pressa. Nenhuma pressa. Quando o Luciano ele chegou e falou assim, olha, nós vamos fazer um evento de miopatia mitocondrial, eu gostaria que você participasse do evento. Primeiro que ele não fez um convite, ele fez uma convocação. E sendo dessa forma, disse, não, tudo bem, pode montar, pode marcar, que nós iremos lá. E com isto, nós estamos aqui hoje agradecendo especialmente aos pacientes, familiares, cuidadores, profissionais da área da saúde, nessa área maravilhosa chamada miopatia mitocondrial. Como é que pode ser maravilhosa contar uma área de uma determinada doença? Como é que pode ser isto? Aí vem um conceito. O que é doença? O que significa doença? Será que tem algum ser sem nenhuma doença? 10 minutos de conversa com qualquer médico, são 20 doenças. Aquela pessoa era sadia até aquele momento. E depois da conversa, nós temos uma lógica para isso, um propósito logístico. Lógico, ganhar dinheiro. Quanto mais doenças, melhor. Mais remédio, aí vai. E a miopatia mitocondrial, ela nos ensina bastante. Ela nos ensina bastante em que sentido? Vocês tiveram muita apresentação hoje, aprenderam muito, ensinaram muito relacionada a essa situação miopatia mitocondrial, mas vamos começar do comecinho. Célula. O Vitor estava falando de célula. O que é célula? Aquelas estruturas mínimas, vivas da natureza, portanto, a unidade básica de todos os seres vivos. Aí tem uma teoria atual, celular. Essa teoria, antes acreditava-se que a célula era um acúmulo de protoplasma. Hoje é muito mais que isto. É uma unidade que está em todo o ser vivo e nós somos formados por ela. Aí nós vamos lá na biologia. Lá atrás, na biologia, que nós fizemos uma provinha lá para o vestibular, o que tem dentro da célula? Nós temos um núcleo celular, temos outras estruturas, dentre outras estruturas, organelas. Dentre as organelas, aquela chamada mitocôndria. Falei organela. Organela é um órgão pequeno. Daí que é organela. Mas o que é uma organela? Nossa, que estrutura fantástica que é isso que a gente vê no microscópio. São as organelas celulares. Elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, para que a nossa célula funcione sob uma forma harmônica, em harmonia. É uma música que acontece. E nessas organelas nós temos estruturas como ribossomos, retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, os cloroplastos das células vegetais e as mitocôndrias, tanto em vegetal como na parte humana também. Chegamos nas mitocôndrias, que é uma estrutura celular que cumpre várias atividades, dentre elas reações metabólicas. Só que as mitocôndrias têm um componente paradoxal. Olha que interessante o Vitor, que ele falou o seguinte, antes era a gordura, que era o demônio, que era demonizada. Agora ele quer falar que o açúcar, que é o demônio. E realmente, quais são os sabores que nós temos? O doce e o salgado. Olha só que heresia, né? Doce e salgado. Não. Doce, salgado, amargo, azedo, umami. Mas a gente só se lembra do doce e salgado, que são os gostosos. E Deus fez o seguinte, já que é gostoso, tem doença. Doce, diabetes. Salgado, hipertensão. McDonald's, aquela batatinha frita maravilhosa, fantástica. E para o amargo, tem doença? Não precisa. Basta ser amargo. Só que nós temos que ter também o amargo. E aonde que estão os venenos? No amargo. As vacas não comem nada que seja amargo. Porque aí tem veneno e remédio. Praticamente os remédios todos de pirona, amarga, lisador. Pode reparar, é interessante esse aspecto. Como que Deus criou essa forma de equilíbrio. E quando nós falamos a respeito desta condição, também a mitocôndria, ela que dá vida, ela dá morte. É a mesma coisa. Tem que estar equilibrada. Ela utiliza o oxigênio. O oxigênio, para ele ser queimado, ele libera uma substância chamada radical livre. E o radical livre é que mata a célula. Então é um paradoxo. Aquilo que dá vida é o que dá morte. E onde que vem isto? Vem do início da vida.
nós falamos a respeito dessa condição, vem lá do início da vida. A Terra tem 4 bilhões mais ou menos de anos, não tinha nenhuma vida nela, e há 3 bilhões mais ou menos aconteceu uma coisa muito interessante na Terra. Nós temos os procariontes anaeróbios. O que é o procarionte? Antes, primeiros organismos vivos, eles só viviam de fermentação, só fermentação. Aí depois aparece algo muito interessante, a clorofila. E a clorofila, há mais ou menos 3 bilhões de anos, ela começa a utilizar a luz solar, e começa a fazer fotossíntese. E ao fazer fotossíntese, vem o oxigênio. Não tinha oxigênio antes em volta da Terra. Aparece nessa época. Então, o oxigênio aparece aqui, com a fotossíntese. Aí os procariontes, eles começam a ser fotossintetizantes. E nós tínhamos, na profundeza do oceano, já começam a aparecer substâncias interessantes, seres vivos interessantes, mas ainda não é um ser vivo completo. É um tipo de uma bactéria grande, chamada cianobactéria. Só que ela vivia do quê? Ainda da parte de fermentação. E nesta situação dos fotossintetizantes, aparece algo muito diferente, um procarionte aeróbio. Vamos ver. Aqui nós temos o início, que é o procariota, depois aquela bactéria, cianobactéria, aqui uma bactéria antiga, também uma forma de bactéria antiga, e aqui vem o procarionte aeróbico, que é na evolução. Esse procarionte aeróbico era semelhante a uma bactéria, só que uma bactéria que começava a fazer oxigênio. Quem que é essa bactéria? Só que para ela viver, ela necessitava de entrar no outro elemento. Ela entrou dentro da célula da cianobactéria. E assim, endossimbiose, a vida a dois. Um ajudando o outro. Um grande com um pequeno. E nesta forma, nós temos que o início da vida, ela se encontra na formação daquela célula eucariótica, verdadeiro, cário, núcleo, dentro do núcleo. E aqui esta condição é que modificou completamente a história da vida na Terra. Nós tínhamos aquele ser antes procarionte, depois aquela bactéria, a outra chegou dentro dela, e as duas começam a viver em simbiose, em harmonia, uma ajudando a outra. Sem a outra, uma não viveria. Uma maior com uma menor. E essa teoria ela vem de 1981, não é tão antiga não. E qual que foi aquela célula que entrou, aquela substância que entrou dentro da bactéria? Aquilo que se tornou mitocôndria. Aí é que vem a mitocôndria. Aí que ela começa. A mitocôndria, portanto, ela tem mais ou menos uns 3 bilhões de anos que aparece. E ela entra dentro da célula e começa a viver dentro da célula em endossimbiose. Ela, portanto, é uma bactéria. Será que é bactéria mesmo? Tem toda a estrutura, lembrando bactéria. E assim teria surgido a mitocôndria, a semelhança de bactéria. Ela tem 2 membranas, ela tem uma membrana interna e uma outra externa, ela tem um tamanho semelhante de muitas bactérias, ela tem o seu próprio DNA, ela tem os seus próprios ribossomos também, ela possui uma capacidade de autoduplicação, como as bactérias fazem, e as mitocôndrias, elas apresentam um material genético mais parecido com as bactérias que os de outras células. Quando falamos em mitocôndria, a gente está falando num ser vivo chamado bactéria, e que aproveitou-se de algo muito interessante. Ela entrou dentro da célula para ela viver e multiplicar-se. E desta forma, fazer a energia necessária, que o Vitor comentou muito bem do que ela faz. E essa mitocôndria, ela pode ser chamada também de bioblasto, ou seja, que dá a vida, que mantém a vida. Só que para dar a vida e manter a vida, eu comentei, tem o seu pagamento, o seu imposto de renda. Ela trabalha muito, ela trabalha bastante. Ela tem dupla membrana e dentro dela tem uma câmara interna. Essa câmara interna é que tem a matriz mitocondrial, onde estão presentes o DNA, o RNA, as cadeias enzimáticas para a beta-oxidação dos ácidos graxos, do ciclo de Krebs, muito bem apresentado, o acúmulo de íons, os precursores das vias metabólicas, a matriz das cristas mitocondriais. Ela faz tudo isto. Aquela coisinha parecendo feijão, ela faz tudo isto. É isso que é a mitocôndria, que aparece. Então ela tem a membrana externa, tem as cristas que estão presentes, e a situação toda chamada é o cárion da mitocôndria. E naquela parte genética, veja só, tem o DNA em dupla membrana desse jeito, que está dentro dela, e é uma forma circular. E naquela bactéria inicial, o DNA mitocondrial
desta bactéria antiga, da cianobactéria, tinha 64 mil pares de bases. Era bem grandona. E conforme foi tendo a evolução das espécies, foi diminuindo para guardar energia, porque era gastona demais. Ela foi diminuindo, o DNA foi diminuindo, e na evolução, até que chegou a 16 mil e poucos pares de bases. Um quarto do que era antes em relação à evolução. Porque precisava de ter bastante energia para a fecundação. E a fecundação é o óvulo e o espermatozoide. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é a semelhança entre um corintiano e um espermatozoide? É importante aqui em relação à mitocôndria. Os dois têm a mesma probabilidade de 1 em 6 milhões de se tornar gente. É estatístico. Alguns dão certo, dão sorte, tem sorte alguns. É assim que acontece. No espermatozoide tem a mitocôndria, no óvulo tem a mitocôndria, mas a energia no espermatozoide é só suficiente para fazer a fecundação e a mitocôndria vai embora. Então, a quantidade é só para a fecundação. Portanto, o homem não passa seu DNA mitocondrial para o óvulo. No óvulo só tem DNA mitocondrial materno. Aquela história de Adão e Eva, se for verdadeira, primeiro é Eva, depois é Adão. Porque não há vida sem a parte feminina. Não tem jeito. E a parte mitocondrial se encontra lá. Então, nós temos o espermatozoide, há uma fecundação, portanto, nessa condição. O que nós vamos ter depois, lá naquela célula existente, é o próprio DNA mitocondrial que vem da mãe. E o DNA mitocondrial, ele não se tem modificado muito desde o princípio. Como que não há uma mistura entre o masculino e o feminino, mantém-se o feminino, mas tem uma mutação nele. Existe uma mutação nesse DNA mitocondrial, só que essa mutação ela é lenta, muito lenta. E na evolução das espécies, a gente vai tendo e vai verificando essa velocidade bem lenta de mutação. E nesse período todo da Terra, que a gente conta, uma pequena parcela só que se modificou. Eu falei que era 64 mil pares de bases, foi para 16 mil pares de bases, e nos últimos 10 milhões de anos, só mais ou menos 1% modificou do DNA mitocondrial, em todas as espécies. Só mais ou menos 1%, porque ele é mais ou menos imutável. E assim a gente consegue entender uma porção de coisas que acontecem. E o interessante, todas as células precisam de mitocôndria, todas, sem exceção. Só que umas são mais gastonas que outras. Qual é a célula mais gastona? Músculo, muito gastão. Músculo ocular extrínseco, ele não para, nem dormindo, ele se movimenta. O nervo que vai para o coração, a retina, a parte encefálica. Portanto, se tem uma doença mitocondrial, aonde que ela vai se manifestar? Músculo esquelético, músculo ocular, retina, coração, que seja nos nervinhos do coração, a parte encefálica, são as regiões mais gastonas que nós temos. Portanto, e como que é a história? Nós temos, portanto, o DNA materno, que aparece na mitocôndria, só que aquele DNA ele vai tendo modificação, que são as mutações. Nós somos um ser em mutação. E vamos ter o DNA normal e o mutado. Normal e o mutado. Normal e o mutado. Em certos tecidos, nós vamos ter uma quantidade de DNA mitocondrial anormal maior do que o anormal, o mutado. Só que em outros tecidos, o contrário. Se nós tivermos mais DNA mitocondrial anormal, aí vem a manifestação clínica, que pode ser ocular, que pode ser na retina, que pode ser no bloqueio cardíaco, que pode ser intestinal. Vai depender, portanto, dessa quantidade. E assim vai depender também de um certo limite. Ou seja, até quando que é normal e quando que é anormal. Até quando que é normal a função, até quando que é anormal a função. Vai depender, portanto, da quantidade na célula do DNA mitocondrial normal e o anormal. O Vitor comentou muito bem, nós não somos iguais do ponto de vista celular. Em relação ao DNA mitocondrial, anormal, mais em uns certos territórios que em outro território também. Isso se chama heteroplasmia. E vai se depender, portanto, a manifestação clínica daquele limiar. Até quanto de anormal é que vai dar uma anormalidade na função, que é a forma de segregação em relação às células que nós vamos tendo. E à medida que nós envelhecemos, vai tendo alteração no DNA mitocondrial. Daí se justificam-se muitas manifestações clínicas do envelhecimento. Dentre elas, a fraqueza muscular do envelhecimento, a sarcopenia.
É a mitocôndria envelhecendo. Ou seja, as alterações mitocondriais na própria mitocôndria que vai alterando a função celular. Portanto, a mitocôndria assume uma importância enorme na evolução que nós temos. O seu conjunto é denominado condrioma. Ela é importante para a respiração celular, ela é importante para os processos catabólicos, ela é o verdadeiro motor da célula. Ou seja, se ela não estiver muito bem, o motor fica comprometido, ele fica alterado. E o que tem dentro da mitocôndria? Tem aquela membrana, tem aquelas cristas, e nessas cristas acontecem muitas funções. Ela faz, na sua evolução toda, algo fundamental, que é o metabolismo oxidativo. Ou seja, utiliza o oxigênio para dar energia. Nossa, como nós ganhamos com essa brincadeira. Antes era tudo fermentação, tudo pinga. Era tudo pinga antes. Agora não. Agora já começa a utilizar a célula de uma forma muito mais inteligente para fazer energia, ATP, através da oxidação. E quem que coordena tudo isso? É o DNA. E o DNA dentro da mitocôndria tem uma parte do DNA que vem do núcleo da célula, como todas as células, e tem o próprio DNA mitocondrial, que eu comentei. O DNA mitocondrial veio da mãe. E quando se fala no DNA dentro da célula mitocondrial, nós temos uma parte de DNA que vem do núcleo e uma parte do DNA que vem da própria mitocôndria. Isso que é formado. E as proteínas que são feitas são dependentes disto. Portanto, as proteínas feitas são proteínas de DNA nuclear e DNA mitocondrial. E que vão ser necessárias para queimar a gordura, queimar o açúcar, aminoácidos, corpos cetônicos, para que nós tenhamos, no final, a energia celular, o ATP celular. E são várias passagens por complexo, que vocês viram hoje com a aula do Beni e da Célia. Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, complexo 5 e a formação de ATP e energia. Assim, a célula tem energia para ter a sua função, para dar para nós essa potencialidade de entender o que está acontecendo nesse momento conosco. E a mitocôndria, ela faz tudo isso, ela permite tudo isso. Então, ela quebra o açúcar, gordura e proteína, que é o catabolismo, ela faz a energia, nós utilizamos a energia, só que esta utilização de energia, como toda forma de produção de energia, tem o problema da produção dela. Energia eólica, mata pássaro. Energia hidroelétrica, aí decompõe substâncias, árvore, não sei o que mais, metano. Energia do tipo Angra 1, Angra 2. Nossa, se quebra aquele reator lá, é um problema seríssimo. Não tem nenhum jeito de energia limpa, completamente limpa, não. E a mitocôndria também é dessa condição. Ela cobra para se fazer o metabolismo, a quebra de todas aquelas substâncias, a queima daquelas substâncias todas, no finzinho, nós temos as nossas dificuldades. E essas dificuldades, nós estamos vendo que temos vida e morte. Vida e morte, os pagamentos. E esses pagamentos é que permitiram a evolução, as adaptações. Portanto, vamos falar da célula e evolução. Quando se fala em célula e evolução, ou seja, explicações para diversificação, tudo depende das crenças nossas também. Nós temos a crença do criacionismo, que é o ato sobrenatural, por exemplo, Deus. Temos a crença do fixismo, a geração espontânea com a vida matéria bruta, e tem aquela da transmutação, ou seja, uma espécie dá origem à outra, que é aquela que Darwin veio contar para nós. E dentro dessa condição, eles comentam, tudo está relacionado com a mitocôndria. Ela que é importante para todo esse mecanismo de adaptação nova. Ela tem sido associada nos últimos anos a um processo de vida celular, mas ao mesmo tempo também de morte celular. E quando nós falamos em morte celular, a célula morre por dois mecanismos. Um deles, necrose. Necrose. Outro, apoptose, que é um conceito muito interessante, que vem do grego. Apo, ponta, ptose, queda. É um conceito do outono, das árvores. No Brasil nós não temos um outono. Nós temos uma fase interessante agora. Lá na Europa seria outono, aqui seria primavera. Agora, lá as árvores elas ficam amarelas e as folhas caem. Tem um código de queda, é o momento agora. Todas as folhas caem ao mesmo tempo. Isto é apoptose. E há células que morrem por apoptose. Exemplo, alguém que já teve verruga? Acho que todos. Alguém já viu alguma verruga no chão? Sumiu de um dia para o outro. Apoptose. Morte por apoptose. Ou seja, de uma hora para outra ela some, vai embora. E a mitocôndria, ela tem isso também.
ela se multiplica e ela morre também por apoptose. E é fundamental isto, para ter equilíbrio nessas condições. E quem que regula isto? São substâncias dentro da mitocôndria, como a BCL2, a AIF, o citocromo C. Há uma regulação, é como se fosse uma balança de vida e balança de morte. Há momentos que há necessidade de ativar morte. Então, por exemplo, irradiação. A radiação ela vem, ela faz multiplicação da célula, modificação do DNA e vem uma célula cancerosa. Se eu não tiver apoptose, aquela célula cancerosa ela vai multiplicar é câncer. É a forma do organismo jogar a célula cancerosa fora, para eu evitar isto. Eu tenho um processo infeccioso, virótico, anos depois uma reação imunológica que desenvolve algo chamado lúpus. Se eu não tiver a apoptose para regular essa doença autoimune, eu vou ter doença autoimune, que aparece. Portanto, há necessidade de morte da vida, que aparece. E isso é que vai dando a evolução. Esse processo de balança entre vida e morte é que vai fazer com que ocorra uma seleção e evolução. Vocês querem ver algo que aconteça? Então, por exemplo, feliz é o pato. Tem os dedos juntos para não usar a aliança. O que acontece? Por quê? Não aconteceu a apoptose na preguinha. Se acontecer a apoptose, a preguinha ela evolui. E quando nós somos criancinhas, pequenininhos, no útero da mamãe, os dedinhos são juntos, que aparece. Então, há necessidade de ter uma morte aqui, olha, dessas células, para despregar os dedos. E isto vai acontecer de uma forma evolutiva e tem substâncias que regulam esses mecanismos. E são várias as substâncias que regulam. Tudo dentro da mitocôndria. Isso tudo aconteceu como? Pela evolução nesses bilhões de anos que foram acontecendo. E aparecem proteínas importantes, regulatórias importantes, e que, dependente daquilo que a gente faça ou não faça, e a exposição que nós tenhamos, e a exposição no tocante ao aspecto alimentar, irradiação, trabalho, motricidade, movimento, nós vamos ter essa balança entre pró-inibição ou pró-apoptose. E, dentre essas substâncias, nós temos a BCL2. Dentre as substâncias, nós temos a citocromo C, nós temos a caspase, e assim para tentar fazer um equilíbrio entre vida e morte celular. Dependente da necessidade, a mitocôndria morre, depende da necessidade, ela se multiplica, para tentar fazer uma compensação para aquilo que está faltando. E isto explica a evolução. Evidências de evolução. Nos fósseis, paleontologia, taxonomia, que é a classificação dos seres vivos, a anatomia comparada com outros seres vivos, na embriologia, e conforme vamos fazendo essas comparações, há perguntas. De onde você veio, Luciano? Quando começou a sua espécie? Olha que pergunta. Quando começou a nossa espécie? Essa que a gente chama hoje Homo sapiens. Quando iniciou isto? Uma pergunta muito óbvia, aparentemente. Olha só, vamos fazer um raciocínio. Se você tem 30 anos, se os seus antepassados tiveram seus primeiros filhos nessa idade, 30 anos, sua bisavó viu a Primeira Grande Guerra, a mãe dele, sua trisavó, passou a juventude no século XIX, tataravó, pai dela, nasceu na época de Dom Pedro II, seu quinto avô estava vivo quando o desembarque da família real no Brasil, 1808. O seu avô, número 66, foi contemporâneo de Jesus Cristo. E o seu avô 152 pode ter visto a pirâmide de Gizé. E o seu avô número 10.000, ele existiu? Vamos fazer o raciocínio ao contrário. E se ele existiu, quem era ele? Como era ele? Tinha pelo? Estava na árvore? Comia carne? Fazia cozimento? Quem que é essa pessoa? Olha só que legal fazer o raciocínio ao contrário disso. E dentro desse raciocínio, não tem dúvida nenhuma que nós temos histórias que mostram a nossa evolução. E da nossa evolução, quando fala de sapiens, nós começamos há 6 a 8 milhões de anos. E aonde? Na região oriental da África. E nessa época toda que a gente aparece de um ancestral comum, ainda desconhecido esse ancestral comum, mas há uma característica muito assemelhada com os macacos. Aqui eu comento até cada macaco no seu galho que aparece, porque alguns indivíduos acham que vem tudo de um macaco. Não, ocorre uma certa distribuição disto em relação ao tempo.
Aí depois tem a separação entre os humanos e os chimpanzés, há 4,5 milhões de anos, Australopithecus anamensis, há 3 milhões mais ou menos, aparece algo muito interessante. Esta figura, 3 milhões e 200 milhões de anos, mais ou menos, 3 milhões e 200 mil anos, mais ou menos, foi denominada de Celan. Celan é paz, que deu shalom. Ou seja, as palavras que nós utilizamos vão sendo utilizadas para certo valor, para certa explicação. Aí depois de Celan, que é a criança de Kika, que é a bebê de Lucy, nós temos que uma modificação da fauna há mais ou menos 2 milhões de anos. Aparece uma espécie chamada Rudolfensis, uma outra Habilis, uma outra Sedipa, uma outra Erectus, uma outra Boisei, e depois aparece o Sapiens ao mesmo tempo do Neandertal. O Neandertal, ele era mais alto, mais forte. Os Sapiens, aparentemente, nós mesmos. Só que nós dominamos em relação ao Neandertal. Só o Neandertal era mais forte. Qual foi o fator que fez com que o Sapiens preponderasse? Vocês têm ideia? Qual? Inteligência. Os dois eram inteligentes. Os dois. Só que o Sapiens utilizou uma ferramenta imbatível. A fofoca. Imbatível. E essa fofoca ia longe, rápido demais. Mais que a internet que aparecia. A tal da fofoca. Ou seja, a forma de comunicação dos Sapiens é o que fez a modificação. E essa forma bem rápida, interessante, foi sendo selecionada. E isto fez com que dominasse em relação às outras espécies presentes que aparecem. A árvore cresceu bastante e, no fim, nós estamos aqui. Nós dominamos. E essa dominação, ela veio por certas características. Como é que a gente sabe disto? Pela presença de, em certos locais de enterro, os nossos rituais, as nossas histórias, as nossas marcas. Então, houve, depois dos Sapiens, uma diáspora fantástica pelo mundo todo, e algumas coisas aconteceram que permitiram que o Sapiens ele dominasse a Terra toda. Uma delas foi a perda do pelo. Opa! E a perda do pelo foi uma adaptação fantástica. Por quê? Sudorese. A sudorese permitiu que o homem ele tivesse uma troca de calor absurdamente fantástica em relação ao meio ambiente, que os animais não têm. O leão é um ataque só por semana. A leoa, um por dia, que aparece. Se ela perder o ataque e não pegar a presa, fome. É só no outro dia. Porque ela tem necessidade de gastar tanta energia e ela faz tanto calor que ela precisa gastar um tempo deitada para que o calor ele desça. O cachorro pode olhar, o ofego abre a boca para trocar calor. Ele não consegue fazer a troca como nós fazemos. Ou seja, a transpiração foi uma adaptação muito boa e que vem da mitocôndria também, que ajuda a fazer isto. A pele nua não só nos refrescou, mas nos tornou humanos também. Uma outra coisa que favoreceu bastante foi o domínio do fogo. O homem, ele tinha as trevas da noite, e com o fogo, iluminação. E com o fogo, algo fantástico. Ele pôde, além de caçar, que ele era caçador, ele pôde utilizar a caça agora. E utilizando a caça, modificou a mordida. Antes, para ele ter energia para o dia a dia dele, ele tinha que comer, mastigar, um monte daquelas porcarias que os nutricionistas dão para as pessoas. Vai comer isso, e não tem gosto nenhum do que aparece. Vai comer isso, aquilo, outro, não tem gosto, não tem sabor, não tem nada do que aparece. Aí veio a caça, proteína, quantidade de proteína grande e fácil e rápida. E essa quantidade de proteína fez crescer o lobo frontal dos Sapiens. E esse crescimento do frontal trouxe algo muito interessante. A espiritualidade. Ele descobriu que ele morria. E a morte fez com que ele tivesse a necessidade de se reunir com outras pessoas para se fortalecer. E vem os rituais. E desta condição da caça, que foi há mais ou menos 250 mil anos, houve um grande salto para isto, a comunicação com um grande salto também, e a comunicação que antes era só sob a forma de fofoca, o homem começou a fazer os desenhos foram colocados nas pedras, nos papiros. Antes era cópia da natureza. E alguém resolveu deitar a cópia, virou letra. O ocidental da esquerda para a direita, o oriental da direita para a esquerda. E a letra virou palavra. E a palavra virou frase, que virou verso, que virou música.
E assim vem. Só que isso é mais ou menos há 10 mil anos que vem dessa forma, mas mais especificamente há 5 mil anos. A arte de comunicação fez uma modificação enorme. E quando nós vamos ver as palavras, parece que nós temos uma língua única, aqui no comecinho, igualzinho dos animais, que a gente fala. Parece que tem uma língua chamada proto-semítica, e depois vem a transformação até que chega em nós portugueses. E a forma da grafia das palavras, mas embora nós tenhamos diferentes palavras, algumas não modificam. Rosa é uma que aparece em quase todas as línguas. Rosa é uma delas. Mãe é uma outra que aparece em quase todas as línguas, que vem como matar, mater, mátir, mamãe, mãe, em quase todas as línguas que aparecem. Então, ou seja, uma certa seleção de palavras que vão se modificando. Quando nós falamos ariano, ariano vem de Ária, povo que invadiu a Índia em 3.000 a.C. Airia eram os falantes da língua persa mais antiga. E arianos eram aqueles que falavam a língua primordial, ou seja, o sânscrito, ou seja, o puro. Daí que vem a história dos arianos, dos alemães, que eles achavam que eles eram os puros. Veja como que eles roubam as palavras também de outros povos já mais antigos. E torna-se importante. E dentro desta evolução, da escrita, da seleção, veio a potencialidade do homem viver um pouco mais. Antes era 20 anos, 25, 30. E esse pouco mais, na mesma família, uma geração, duas, e a terceira geração. E essa terceira geração, dos avós. Os avós é que trouxeram a seleção daquilo que funcionava, daquilo que dava certo. E dessa seleção dos hábitos vem a saúde, o aumento da longevidade. Quanto mais velho, mais sábio. E assim, a psicologia evolutiva teve uma transformação muito rápida. E essa transformação no sentido de instintos psicológicos, escolha do parceiro, adaptações psicológicas, seleção natural e sexual também. Houve uma complexidade tecnológica, colonização de todo mundo que aparece, e o homem começou a dominar exatamente essa condição toda. E como nós sabemos que ele passou? Dentre as marcas, os registros nas cavernas. Dentre as marcas, as estelas, ou seja, aquelas pedras, os registros. Dentre as marcas, a mitocôndria, o DNA mitocondrial. Eu não falei que ele se modifica muito lentamente? E de acordo com a modificação dele nessas passagens todas, eu consigo fazer até a época certinha que o homem saiu da África, que ele foi para o Oriente Médio, do Oriente Médio foi para onde, até chegar novamente na América do Sul, do que aparece. Ou seja, o sentido migratório eu consigo fazer através do estudo do DNA mitocondrial. Eu consigo ver as pegadas do mundo através do DNA mitocondrial. Se eu estudo DNA mitocondrial, eu consigo entender as rotas migratórias. Eu consigo entender quando é que o homem chegou na América do Sul, quando é que ele chegou no Peru, quando ele chegou no Brasil, aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara. É o primeiro registro que a gente tem, é na Serra da Capivara. Aí, pinturas rupestres presentes, e coincide mais ou menos do que se tem na Serra da Capivara, que talvez seja a ocupação mais antiga, 2 crianças se beijando. Ou seja, é lindo dessa situação. E as primeiras sociedades estão relacionadas com a plantação. Até então, o homem ele era nômade. E quando ele começou a dominar técnicas, vem a plantação. E a plantação permite que ele fique localizado. Aparecem as famílias, aparecem, portanto, aquelas condições de abandono da forma caçadora para a agricultora, as vilas, vilarejos, cidades. E conforme vão aparecendo as cidades, nós temos a obrigação de quê? Agradecer aos deuses. Se a colheita é boa, os espaços cerimoniais, a parte religiosa. Modificou a espiritualidade. A forma de nós vermos a espiritualidade. Ocorreu uma modificação bem rápida. Os recintos ficaram sagrados, ocorre desenvolvimento de crenças e assim vem uma evolução. E essa evolução ela chega num momento especial. Nesse momento especial, novamente, o homem controlando o fogo, os seus espaços cerimoniais, através da energia, e é uma energia, não só uma energia física, mas uma energia espiritual também. E essa energia física e essa energia espiritual, elas estão muito relacionadas na forma agora como que nós nos relacionamos. Ou seja, nós somos macacos que cozinham. Cozinho, logo sou humano. Tudo bem? É interessante isto. É interessante esse aspecto todo. E não é só isto.
nós temos uma transformação do sistema digestivo. Ocorre um encolhimento da boca, dos dentes, do estômago, do intestino, ocorre um enfraquecimento da mandíbula, mas, por outro lado, há um crescimento cerebral, há um crescimento corporal, há uma transformação social de espiritualidade, família e melhor reprodução. Só que, até há 10 mil anos, a mitocôndria demorava muito tempo para se modificar. E nesses últimos 10 mil anos, ela teve que se adaptar para essas transformações tão rápidas. Nós levamos e trouxemos esse problema para ela, nessa condição. Porque antes era tudo muito lento. E agora nós fizemos uma transformação muito rápida, ela tem que se transformar também. E ocorreu, lógico, uma transformação no gastrointestinal, na boca, na faringe, no estômago, duodeno, no pâncreas, na vesícula, no intestino, ou seja, também na energia e bolo fecal. E o homem começa a colocar na mesa coisas que antes não eram impensáveis. Salaminho, mortadela cerati, nem a pau, Juvenal, né? Queijo, brócolis, que é? Brócolis, chicória, que esse negócio aí, tal, que aparece. Não tem esse negócio na minha mesa, não. E teve que fazer uma transformação rápida. Aí aparecem as doenças. Opa! Não falei que a mitocôndria tem a vida e a morte? Esse está o problema da situação toda. E nós temos que nos adaptar. Aqui está a célula, aqui está o núcleo, aqui está a mitocôndria, que tem toda esta energia enorme que vem para a gente agora, nós temos que nos adaptar para isso. E quando a mitocôndria faz energia, vêm os poluentes, os radicais livres. Eu tenho que inibir esse radical livre. Eu preciso ter defesa antioxidante, enzimas de reparo. Eu não posso fazer com que as proteínas fiquem oxidadas. Tem alteração dos lipídios. E assim aparecem poluentes, aparecem micro-organismos, trauma, imposto de renda, governos, tal. Nossa, isso interfere demais na saúde celular. E, logicamente, que vamos tendo problemas, vamos nos adaptando. E dentre as nossas necessidades, tem a necessidade física. Nós temos que andar, nós temos que trabalhar, temos que pagar a conta também. E esse pagamento de conta, onde que é? No músculo de novo. O músculo faz mais energia. Ele necessita de mais, ele não faz, ele necessita de mais energia. Portanto, e o músculo, bem comentado pelo professor de Educação Física, que ele emagreceu um pouquinho, não só que é mais, se ele emagrecesse só às custas de musculatura, ele estaria lascado, perdido. Tem que emagrecer no restante, mas não na musculatura. Massa magra tem que estar presente lá. Então tem que fazer atividade física, exercício e tal, para manter a musculatura aeróbica e anaeróbica também. Se ele tiver uma alteração disto, problemas virão. Se ele não trouxesse uma metabolização legal de gordura, ele teria menos energia. De açúcar, menos energia. Se a mitocôndria não funciona bem, menos energia. A célula, ela cobra. Aí começam a ter os problemas. Envelhecimento precoce, sarcopenia, fraqueza, e daí vem os problemas. E nós vamos aprendendo isto com as doenças. E as doenças que os homens foram dando diagnósticos, CID-10, Classificação Internacional de Doença, nós vamos entendendo rapidamente a fisiologia e a fisiopatologia. As doenças que comprometem esses metabolismos. Dentre elas, glicogenose tipo 2, doença de Pompe. Nós falávamos o seguinte, isso era a Ana Lúcia que ela falava. Olha só, a heresia, doença evolutiva, metabólica, irreversível, e nada pode ser feito. Ela falava isto. Criança com Pompe, pequenininha, 1 ano de sobrevida. Já tem remédio hoje, que aparece. Ou seja, doença metabólica. Outra, doença metabólica do açúcar, doença de McArdle, que é um problema de metabolização do açúcar, do glicogênio. Aí nós temos as doenças da metabolização da gordura, as lipidoses, com falta, por exemplo, da carnitina, fazendo com que a gordura se acumule na célula, ela não seja queimada, assim não dá energia, fraqueza. Ou ainda, as outras doenças metabólicas, são várias doenças do açúcar, várias doenças da gordura. Nós fomos aprendendo com os pacientes o que acontece. As doenças mitocondriais, que podem vir só com a pitose palpebral, ou pitose oftalmoplegia, ou ainda pitose, oftalmoplegia, surdez, bloqueio cardíaco, ou ainda, mais do que isso, ataxia, mais do que isso, a encefalopatia, vai depender tudo do quê? Da quantidade de mitocôndria anormal na célula, ou seja, do DNA mitocondrial anormal naquela célula. E a mitocôndria, eu comentei, quando ela tem problema, qual que é a tentativa de reparação? Multiplicar. E quando ela multiplica, fazendo uma biópsia de músculo,
eu vejo que a mitocôndria aparece uma forma avermelhada nessa coloração ou preta nessa coloração. E essa coloração, que parece um papel amarrotado, avermelhado, chama-se em inglês ragged red fiber, fibra vermelha rasgada, ou fibra vermelha rota. Quando eu vejo na biópsia de músculo essa característica, eu falo, tem doença mitocondrial. E é isso que eu procuro nas pessoas que vêm com essa hipótese diagnóstica. Essa alteração aqui ou essa alteração. Tem essa alteração, eu falo que a mitocôndria está proliferada. E ela proliferou no sentido de tentar fazer o quê? Energia para a célula. Só que quanto mais proliferação, eu tenho um problema também, que é aquela condição que eu falei a respeito do radical livre que ela faz. E nós temos, portanto, as doenças mitocondriais, cujo selo está relacionado com essa condição aqui, que eu vejo nessa coloração chamada tricromo de Gomori. Dependente da quantidade de DNA mitocondrial anormal em certos tecidos, vou ter a manifestação no sistema nervoso, no coração, no fígado, no rim, no trato digestivo, no pâncreas, no músculo esquelético e nos olhos. São as várias formas de manifestação. E tudo vai depender da quantidade de DNA mitocondrial anormal dentro da própria célula que eu estou vendo, da heteroplasmia. Aí eu vou estudar se a pessoa tem uma doença mitocondrial, e aqui vejam só, o Homo sapiens tem uma relação direta com a evolução do DNA mitocondrial. Dependente do defeito, eu vou procurar onde é que está o defeito. E no homem, nós temos 16 mil pares de bases. Aquela bactéria tinha 64 mil pares de bases. Se formos ver em número, parece que a gente evoluiu. Não. Ocorreu uma eficácia maior para isso. E se eu tenho um defeitozinho em cada uma dessas regiões, a função mitocondrial ficará comprometida. E essa função poderá comprometer o complexo 1, ou o complexo 2, ou o complexo 3, ou o complexo 4, e assim vêm as doenças. Eu vou procurar na pessoa com uma suspeita de doença mitocondrial alterações no DNA da própria mitocôndria ou mutações no DNA do núcleo da célula. Existem doenças mitocondriais cujo defeito se encontra não no DNA mitocondrial, mas sim lá no DNA da célula. Se a doença ela vem do DNA mitocondrial, ela passa de mãe para filho. Se ela vem do núcleo, pode passar de pai para filho ou de mãe para filho. Tá bem? Então é a forma da apresentação da doença. E o DNA mitocondrial, ele tem genes do próprio DNA mitocondrial e genes que vêm do núcleo da célula. E a célula é o que ela faz? Oxidação. Dependente do comprometimento dessa oxidação, eu vou ter uma doença muito leve, que passa despercebida, intolerância ao exercício, dor muscular, não consigo fazer educação física, ou cãibra, que pode ter, ou pessoas que têm uma discreta alteração ocular, uma discreta ptose palpebral, só que dependente do efeito, do defeito, a manifestação mais intensa, e conforme o envelhecimento vai chegando, a alteração vai ficando mais intensa. Dentre as anormalidades, uma relacionada com a coenzima Q10. Qual que é a importância disto? Porque a Q10 hoje já está em prateleira de farmácia. Do ponto de vista terapêutico, eu faço a reposição daquilo que falta. Daí a necessidade de eu saber o que é que está acontecendo na intimidade da célula. Onde é que se encontra o problema? Sabendo onde se encontra o problema, eu vou dar e levar uma orientação mais adequada. Eventualmente, pode ser só surdez. Se o otorrinolaringologista não fizer uma investigação, a gente não vai saber que a pessoa tem um defeito mitocondrial. Eventualmente, pode ser só uma alteração da retina. Se o oftalmologista não procurar, a gente não vai saber que é uma doença mitocondrial. Eventualmente, é um bloqueio de condução cardíaca. Se o cardiologista não for procurar, a gente não vai saber. Eventualmente, crises convulsivas, ligadas à própria mitocôndria, que possa ter um tratamento específico. E quando se fala em doenças mitocondriais, hoje é um mundo bastante grande. Ou seja, existem vários defeitos, e esses defeitos levando a manifestações clínicas. Agora, o interessante, um defeito pode levar a várias e diferentes manifestações clínicas. E uma mesma doença pode ter vários defeitos genéticos. Daí a dificuldade no diagnóstico, que vai para o especialista. Olha só o mapa. E cada vez que a gente olha, o mapa ele aumenta. Aquelas alterações relacionadas com miopatia, alterações relacionadas com alteração ocular, alterações relacionadas com Parkinson,
alterações relacionadas com doenças degenerativas, aparentemente. Por exemplo, esclerose e lateral amiotrófica. Mais uma vez, está relacionada à manifestação clínica aquela constituição de DNA mitocondrial anormal, DNA mitocondrial normal, dependente da quantidade dentro da célula que vai aparecendo. E algumas doenças, eu comentei agora, uma bem clássica, pitose palpebral, oftalmoplegia. Uma não clássica, esclerose lateral amiotrófica. Será que ela pode ter relação com a mitocôndria? Eu falo já direto, tem. Agora, será que a causa ela é específica? Não sei. Mas existe uma relação direta entre esclerose lateral amiotrófica e a própria mitocôndria. E as perguntas? Por que ela começa mais tardiamente? Porque é progressiva? Se existem mutações do genoma mitocondrial? Se há um viés étnico? Se tem mutações locais ou sistêmicas? Se existe uma forma de eu evitar esse tipo de manifestação clínica? E se tem alguma relação com outras doenças também? A gente vai lá no comecinho da vida humana de novo, onde o homem separou-se do macaco. E quando nós vamos ver essa condição, por onde começa a manifestação clínica dela? Tem muito a ver naquela época da separação do macaco, da mão partida. O macaco não faz a oponência do polegar. O macaco não faz a oponência do polegar. E na esclerose lateral amiotrófica, a doença ela começa frequentemente no músculo oponente do polegar. É como se fosse a mão partida. Igualzinho. Então tem uma relação evolutiva também do que aparece. Também no macaco, nós temos, de acordo com a manifestação clínica, a tentativa de explicar a correlação entre comprometimento do tronco cerebral com a vocalização, disfagia e respiração e a função cognitiva também. Existe na esclerose lateral amiotrófica uma parcela de pessoas com alteração cognitiva. E nem todos os indivíduos com ela têm essa alteração evolutiva. Mas na evolução, nós não tínhamos um frontal tão avantajado que aparece. Esse frontal avantajado é que faz com que as pessoas tenham a demência frontotemporal. Aquilo que a pessoa ganha, ela paga. De novo. São os indivíduos que tentam explicar. E aí eles vão procurar naquilo que tem mais de origem, mais de registro. E nós encontramos um um crânio de Neandertal. E fazendo uma análise disto, nós vamos verificar que tem uma diferença entre o Neandertal e o Homo sapiens, mas do ponto de vista de genes, vamos encontrar que existem haplogrupos semelhantes entre uma espécie e outra, da própria evolução. Também começamos a estudar a mitocôndria desses tipos de situações, tanto dos sapiens como do Neandertal. Nossa, como é igual. Como é igual. Tem uma pequena diferença, pequenininha diferença entre um e outro, chamados haplogrupos. São as variantes. E essas variantes, interessante, estão relacionadas com a esclerose lateral amiotrófica, que aparece. Então, quando a gente fala dessa doença degenerativa, parece que ela é muito mais antiga do que nós contamos, por exemplo, dela. E nós vamos procurar a identificação desses haplogrupos que se repetem, que estariam relacionados com essas doenças, e dentro disto, alguns deles se repetem. Outros não têm correlação, mas uns têm correlação especialmente com a forma familiar hereditária, que é mais comum na Europa, chamada C9orf. E na C9orf nós temos alteração motora e demência, ao mesmo tempo. Então parece que isso é muito antigo, de acordo com a evolução. Portanto, cada vez mais que se fazem esses trabalhos, vamos encontrando correlação nessas evoluções entre um e outro. Portanto, o que se fala? Ocorre um impacto mútuo de informação entre a seleção do DNA mitocondrial e certas doenças degenerativas que nós temos no século XXI. São vários trabalhos que se repetem. E as alterações, elas estão intimamente relacionadas sob a forma como que acontece a metilação celular. De novo, o processo oxidativo, o processo seletivo, a necessidade de seleção. E quando se tem um problema, para tentar manter a espécie, é a seleção da espécie. Aí nós vamos fazendo as modificações para que a seleção ela aconteça. E o interessante, os indivíduos que moram em grandes altitudes, a mitocôndria é diferente. Ocorreu uma seleção. E essas pessoas que moram em altitude, porque o oxigênio é baixo, a mitocôndria ela tem que ser muito ativa para pegar o oxigênio baixo. Só que para ela trabalhar, ela multiplica. E ela multiplicando, houve uma necessidade de seleção para não se fazer radical livre. Só que se eu der alguma coisa que acelere o radical livre para essa pessoa, a doença aparece.
Ou seja, eu preciso ter algo a mais para a doença aparecer. Não é simplesmente a parte genética que faz isso, é a correlação com o meio ambiente. E dentre as coisas que podem acontecer, uma simples. As pessoas com malformação arteriovenosa. Antes, nós falamos, nada pode ser feito. Pedro Collor tinha malformação arteriovenosa. Olha o estrago que ele fez para o irmão dele, Collor de Mello. Hoje o tratamento como que é feito? Embolizações. A gente joga molinhas na artéria, e essas molinhas elas vão naquela região e elas fecham a malformação. Não precisa fazer cirurgia. A cirurgia era trabalhosa, danosa, porque sangra tudo, e a pessoa morria da cirurgia. E essas molinhas elas fecham. Só que eu não posso fazer o procedimento único, eu tenho que fazer várias vezes. Eu tenho que repetir. Só que conforme eu vá jogando molinha, 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 eu vou diminuindo uma substância importante chamada fator de crescimento do endotélio vascular, VEGF. É a mesma substância que o aviador ele tem diminuída. O aviador que fica na altitude, aqueles voos de 12 horas. E a diminuição do VEGF naquele indivíduo marcado da altitude faz com que ele desenvolva a esclerose lateral amiotrófica. Olha só que interessante que aparece. E, portanto, dependente da nossa forma do DNA mitocondrial, como que a gente faz a nossa parte oxidativa, em condições especiais, nós vamos desenvolver certas doenças, dentre elas degenerativas. Só que certas doenças têm remédios. Nós damos remédio e fazemos um estudo populacional. 1000 pessoas, 500 indivíduos tomando medicamento, princípio ativo, 500 o placebo. Aí eu comparo placebo com remédio. É uma forma burra de trabalho. Burra. Porque nós não somos iguais. Não tem 2 indivíduos iguais. Mas nós pensamos que eles são iguais. E nós tentamos fazer um experimento, imaginando que 1000 indivíduos seriam iguais. Hoje a melhor forma é saber quem é o indivíduo. Quem é um indivíduo potencialmente respondedor ao medicamento. Como que a mitocôndria dele reage em relação ao medicamento. Como ela se prolifera e como que ela não faz radical livre. Estamos chegando a essa condição já. Ou seja, identificação através do estudo da citocromo P450. Quem é o respondedor e quem não é o respondedor. Isso seria para tudo. Dipirona, antibiótico, anti-inflamatórios, corticoide, através dessas condições. Portanto, sabendo-se o genoma, aquilo que tem de DNA, o epigenoma, aquilo que o meio ambiente oferece em cima do genoma, o transcriptoma, como que isto é lido para o indivíduo ao longo do tempo, com proteoma, ou seja, com as proteínas, metaboloma, aquilo que reage, que faz o metabolismo, e a exposição ambiental, nós temos um indivíduo. E através desse indivíduo estudo, nós vamos ver o que acontece com ele. E muitos indivíduos eles têm uma mutação muito grave, para uma doença muito grave. Exemplo, a própria degeneração espinocerebelar, ou a própria esclerose lateral amiotrófica. Só que há certas pessoas com essa mutação muito grave que não desenvolvem a doença e vão morrer quase centenariamente sem a doença. Portanto, elas têm alguma coisa que protege. O que protege? Adivinhe. O próprio DNA mitocondrial, que ajuda a fazer a proteção. O que faz? Então, joga fora o que não serve e seleciona o que serve e multiplica o que serve. Daí a necessidade daquele equilíbrio existente que aparece. E aí vem hoje, talvez, não sei se a Célia comentou a respeito disto, naquela família que é sabidamente que tem uma alteração no DNA mitocondrial, é possível fazer uma seleção hoje de seres. Tira-se o núcleo, e nucleia o núcleo, só fica a célula, e depois só coloca o núcleo do indivíduo naquela célula normal. Ou seja, não põe a mitocôndria normal. E aqui você faz uma seleção, portanto, de um embrião sem a mutação do DNA mitocondrial, se você sabe que tem uma doença genética para aquela condição toda. E são feitos vários trabalhos assim, já estamos fazendo. São vários trabalhos já aparecendo, vários trabalhos que estão lá. Ou seja, evitar a doença. E não só isto, talvez nós tenhamos uma reversibilidade de doenças já estabelecidas. São vários trabalhos que estão acontecendo. Mesmo agora estamos imaginando que as doenças degenerativas nós possamos intervir na evolução delas, para que elas não sejam mais evolutivas.
E essa interrupção através da relação entre o neurônio, por exemplo, na esclerose amiotrófica, com as células vizinhas, célula da glia, e daí para frente. Através desta regulação entre a transcrição daquilo que é anormal e a transcrição daquilo que levaria à doença. Isso vem também para a parte esportiva. Quando a gente faz uma atividade esportiva, no dia seguinte, dor muscular. E a dor muscular, mesmo atleta de alto impacto, alto nível, essa dor muscular, ela aparece como? Ela aparece por uma condição de não seleção adequada para a atividade. E nós somos selecionados as pessoas aeróbicas, as pessoas anaeróbicas. Pessoa aeróbica, da resistência, maratonista, por exemplo, que o Vitor fez. Nós temos fibras aeróbicas, que são essas clarinhas, predominando. Quando se fala em mitocôndria, a mitocôndria ela prolifera-se nessa célula aeróbica. A anaeróbica é a escura, a anaeróbica é de força, é do açúcar que aparece. Quando eu faço a biópsia de músculo e faço a coloração para mitocôndria, quando eu tenho vermelhinho desse jeito, significa mitocôndria proliferada, que é o atleta de resistência, que é o maratonista, que faz 42 km, 100 km, 200 km. São esses indivíduos que têm. Há pessoas que são super maratonas. Esse menino aqui fazia 100 km, 6 horas e 45 minutos. Não? Você conhece? Ou seja, uma fera dessas pessoas. Esperar-se-ia que ele tivesse só fibra aeróbica. Nada, ele é igualzinho a gente. Ele tem a aeróbica, a intermediária e a anaeróbica. Só que ele tem uma quantidade de mitocôndria absurda, permitindo que faça uma atividade aeróbica fantástica, que ele ganhou da mãe esse código genético. E aquela proporção aeróbica-anaeróbica do pai e da mãe. Só que ele é aeróbico, que se tem. Uma pessoa que consegue fazer bastante coisa. Esse outro moço tentava fazer maratona. Só que ele conseguiu uma maratona com um tempo razoável, 2 horas e 30. Para atleta de ponta, é um tempo baixo. Não é muito bom, não. Mas é bom tempo, 2 horas e 30. Só que a segunda maratona, ele fez tempo maior. A terceira, maior. Ele não tinha um rendimento legal. Ele não tinha muita mitocôndria. Só que a célula, essa aqui, lembra muito da doença mitocondrial. Ou seja, o exercício estava fazendo com que ele tivesse um envelhecimento acelerado. Não é bom. Não é bom para ele. Isso aqui vai levar mais radical livre, mais envelhecimento. Não é adequado. Ele não tem um código para fazer aquilo que ele queria fazer. E quando nós vamos fazer atividade física no domingo, jogar futebol, voleibol, ou pintar alguma coisa, ou dançar, segunda-feira, ai meu Deus do céu, dói tudo. Aí se pergunta, o que aconteceu? É necrose muscular. Não é ácido lático, não, é necrose. A célula ela está necrosada. Está necrosada por quê? Porque a mitocôndria não fez energia suficiente. Não fez energia suficiente, faltou energia, a célula sofre com necrose. Só que a célula sofrendo, aí vem a célula satélite, que é a cola da célula, que está cheia de mitocôndria. Aí ela prolifera e ela recupera, faz a cola de novo. E essa cola acontece em dias, novamente. O músculo nosso ele é renovado, ele é constantemente renovado. O esquelético é renovado, o cardíaco também. Ele é renovado. Então nós temos necessidade de renovar. E esse processo de lesão, renovação, vai acontecer de uma forma continuada. E o núcleo, a célula satélite tem um núcleo central. Quando tem esse processo de necrose e regeneração, o núcleo fica no interior da célula, mostrando que esse indivíduo passou muito a capacidade de saúde dele. Ultrapassou. E ele está fazendo mecanismos de envelhecimento precoce. É o que a gente vê muito frequentemente, pessoas que envelhecem muito rapidamente. E o estresse emocional faz com que o músculo contraia. Contração mantida, também acontece isso. Por isso que a parte emocional é fundamental. A parte psicológica é fundamental. Não importa se tem doença ou não tem a doença, é igual. É a mesma coisa. É do mesmo jeito. Portanto, estudando mitocôndria hoje, nós temos praticamente a via final. Não importa o nome da doença que nós tenhamos. A via final chega nela. Ela é o começo da vida e chega nela de novo. Entendendo-se isso, não importando como começa a doença, tal, não sei o que mais, é como todos os caminhos levam a Roma. Se eu conseguir consertar Roma, se eu conseguir consertar mitocôndria, eu estou consertando as doenças. Daí a necessidade. E quem que ensina? São os pacientes. De uma forma rápida, o que está acontecendo na célula.
são as oftalmoparesias externas progressivas crônicas, são os Kearns-Sayre, são os Minigs, são os Pearsons. Essas pessoas que ensinam. E essas pessoas estão ensinando de uma forma muito rápida aquilo que nós aprendemos em 6 milhões de anos. Elas estão nos ensinando. E esse ensinamento tão rápido leva à nova medicina, com as novas propostas terapêuticas. E nós estamos chegando a essa condição. Quanto vai custar cada remédio? Eu não sei. Aí vem a parte legal das coisas. Saúde, direito do cidadão, dever do Estado. Aí vai depender o quanto que a gente vai ter que investir, se envolver com essa condição. De novo, nós começamos com a célula e nós vamos voltar para a célula. E quando se fala em célula, não nos esqueçamos da mitocôndria. E nós temos um professor, Salvatore Di Mauro, espetacular Salvatore Di Mauro. Foi ele que permitiu-me fazer pós-doutorado lá na Columbia University. Ele é um estudioso das mitocôndrias. Praticamente tudo que a gente fala de mitocôndria, ele tem um artigo envolvido com essa condição. E diz ele, mitocôndria é a forma que Deus criou para falar com os seres vivos. E assim eu me despeço de vocês, um agradecimento especial, com homenagem a Deus e à Escola Paulista. Muito obrigado.